boas-vindas a mais uma exploração do conhecimento. É muito bom ter a companhia de quem nos ouve hoje. A nossa imersão profunda de hoje começa com um chamado meio diferente. Um chamado para a gente olhar ao nosso redor, sabe? Para algo que nos cerca o tempo todo. O tempo todo mesmo. E a gente nem percebe. Exato. Diariamente, a gente interage com uma máquina que é colossal, invisível e, francamente, de um poder quase incompreensível. É essa engrenagem que faz o mundo moderno funcionar. Tipo, desde o instante em que a água tratada sai da torneira de manhã, até o momento em que um projeto aeroespacial gigantesco recebe a verba final lá para o lançamento. Tudo, absolutamente tudo passa por ela. Passa. No entanto, raramente a gente para tentar compreender a fundo o código-fonte dessa estrutura, né? E hoje, a nossa missão aqui é justamente desmontar essa máquina peça por peça. E olha, o nosso mapa para essa desmontagem é um texto que é fundacional. Uma obra que literalmente definiu como nós entendemos a sociedade moderna. E para quem gosta de anotar as referências, o que é sempre bom, hoje estamos exatamente na seção 3, capítulo 6 da obra magna de Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Um clássico peso pesado. Sem dúvida. E para sermos bem específicos, estamos utilizando a edição publicada em Grundrisse der Sozialökonomik, terceira divisão, impressa lá em Tübingen, no ano de 1922, pela editora JCB Mohr Paul Siebeck. É essencial a gente situar onde estamos na arquitetura monumental deste livro. É porque não dá para cair de paraquedas, né? Nos capítulos anteriores, para quem vem acompanhando a lógica de Weber, ele vinha explorando aquele conceito geral de Herrschaft. Isso, a dominação e a autoridade. Exatamente. Ele analisou como líderes carismáticos arrastam multidões e como a tradição de reis, de patriarcas, conseguiu manter o poder por séculos. Mas, neste capítulo específico que a gente disseca hoje, a virada acontece. É o ponto de inflexão. Ele mergulha no tipo mais puro e destilado da dominação legal racional, a famosa burocracia. É o ponto exato onde a teoria abstrata sai do papel e ganha vida, sabe? Materializando-se na forma de corredores infinitos, arquivos meticulosos e funcionários com carimbos na mão. Certo. Vamos desempacotar isso, porque a palavra burocracia tem uma reputação péssima. Péssima. Ah, terrível, todo mundo revira os olhos. Revira. É automático. Mas o nosso objetivo hoje é mudar completamente a lente através da qual enxergamos esse conceito. Longe de ser apenas aquela papelada irritante ou a fila interminável numa repartição, a burocracia é, segundo a nossa fonte, a tecnologia social mais avançada já criada pela humanidade. A mais avançada e, como toda tecnologia de ponta, ela traz consequências imensas para quem vive dentro do raio de alcance dela. Então, para começar, a gente precisa olhar para a anatomia desse monstro. O texto nos apresenta 6 princípios estruturais. Lá pela página 650 dessa edição de 1922, Weber delineia que uma burocracia exige jurisdições fixas baseadas em regras. Uma cadeia de comando claríssima, que ele chama de Amtshierarchie. Perfeito. E também uma gestão baseada inteiramente em documentos escritos, os Akten. Isso. E um treinamento especializado constante, a Fachschulung. Além da exigência de que o cargo seja a atividade principal do funcionário, gerido por regras gerais e estáveis. Sabe, o que é fascinante aqui é a banalidade com que a gente aceita essas regras hoje. E se esconde a ruptura tectônica que elas representaram na história. Veja a questão do espaço físico, por exemplo. Um dos princípios mais cruciais que Weber delineia é a separação absoluta entre a vida privada e o espaço de escritório. É verdade. A gente toma isso como garantido. Totalmente. Seja em uma repartição pública, que ele chama de Behörde, ou em uma empresa corporativa privada, o Betrieb, a mesa de trabalho não é uma extensão da casa do indivíduo. O dinheiro que está no caixa da empresa não pode se misturar com o dinheiro do bolso do funcionário. O material de escritório pertence ao cargo, não à pessoa. O famoso levar a caneta da empresa para casa, né? Na teoria não pode. Exato. E ao longo de quase toda a história humana, essa fusão era a norma absoluta.
O ferreiro vivia na forja, o tecelão dormia ali ao lado do tear e o nobre governava um feudo da mesa de jantar do próprio castelo. A burocracia inventou um espaço físico, jurídico e psicológico completamente novo. É muito louco pensar nisso à luz dos dias de hoje, porque com essa explosão de trabalho remoto, onde o pessoal faz reunião de vídeo na mesa da cozinha, misturando o tempo da família com o da empresa, parece que a gente está meio que testando as fronteiras desse princípio secular. É um teste de estresse do modelo, com certeza. Mas, para visualizar a força da ideia original do Weber, eu gosto de usar uma analogia com o sistema operacional de computador moderno. Acho que fica claro para quem nos escuta. Ah, essa analogia é ótima. Digamos assim, que o sistema operacional é o trabalho e que os usuários são os trabalhadores. O espaço do trabalho é um navegador que te deixa entrar em diferentes aplicativos. E cada aplicativo é uma profissão, onde o trabalhador pode ir a uma vez ou logo para outro lugar. O que vale mesmo para o trabalhador é que você possa entrar em seus computadores, celulares ou tablets e trabalhar em qualquer lugar e ter a liberdade de moldar o momento de trabalho, sem se preocupar com o quanto você apertou o ícone para fechar todo o sistema para você poder descansar e ir almoçar. É um teste de estresse do modelo, com certeza. Mas, para visualizar a força da ideia original do Weber, eu gosto de usar uma analogia com um sistema operacional de computador moderno. Acho que fica claro para quem nos escuta. Ah, essa analogia é ótima. Cada funcionário ali dentro é tipo um programa de software rodando num sistema maior. Cada programa tem permissões de acesso muito específicas. Um aplicativo de edição de texto não pode simplesmente acessar as pastas de rede de outro departamento sem uma autorização formal ou sem seguir um protocolo de segurança. Não, de jeito nenhum. As regras são literalmente o código do sistema. E os documentos escritos, os famosos acting que mencionamos, funcionam como aquele log de atividades do servidor, aquela memória contínua e imutável que garante que o sistema lembre de cada passo, mesmo se um programa for desinstalado ou se um funcionário for embora. Mas isso levanta uma questão existencial bem profunda. Quem é a pessoa de carne e osso por trás desse perfil de usuário? Weber introduz um conceito forte aqui, tratando o cargo não como um simples emprego, mas como uma vocação, um Beruf. Essa ideia de Beruf, de uma vocação ou profissão guiada pelo dever, marca uma transição dramática na forma como a lealdade humana funciona. No mundo pré-burocrático, a lealdade era visceralmente pessoal. Um cavaleiro era leal a um senhor feudal específico, de carne e osso. Um cortesão devia obediência ao humor do rei. Dependia se o rei acordou de bom humor ou não? Exatamente. Na máquina moderna, o funcionário, o Beamte, não deve lealdade a uma pessoa. Ele deve lealdade a um propósito impessoal, um Sachlichen Zweck. Sachlicher Zweck. Isso. Ele jura fidelidade à Constituição, ao regulamento interno, a um ideal abstrato de eficiência. E a genialidade do sistema é que, para garantir que esse burocrata dedique a vida inteira a esse propósito frio, a máquina cria um sistema de recompensas muito bem arquitetado. E essas recompensas mudam todo o tecido social. A fonte detalha que o burocrata adquiria um status social protegido. Ele não depende mais de favores esporádicos, não vive de saques de guerra, ele recebe um salário fixo, pago regularmente em dinheiro, o Gehalt. O Gehalt, sim, e tem a promessa de uma pensão para a velhice. A vida ganha uma previsibilidade inédita. Ele entra numa carreira estruturada, uma Laufbahn, onde a promoção não depende de agradar o chefe numa festa, mas sim do tempo de serviço ou de passar em exames técnicos rigorosos. Mas, analisando as páginas seguintes dessa nossa fonte de 1922, eu me deparei com um debate que o Weber traz e que a gente precisa questionar. Ele discute a tensão entre nomear um funcionário ou elegê-lo pelo voto. Esse é um ponto de extrema tensão no texto, de fato. Exatamente por ser tão contraintuitivo para a nossa mentalidade atual. Nós geralmente associamos eleições à democracia, à transparência, à melhoria de qualquer sistema. A gente pensa que se o povo escolhe, o sistema se purifica. Mas Weber argumenta o oposto. Ele diz que votar em um burocrata destrói a eficiência da máquina. Como assim? A lógica dele é puramente técnica.
Ele não tem nenhum idealismo romântico sobre a democracia nesse ponto. Ele argumenta que a nomeação de cima para baixo é tecnicamente superior à eleição porque mantém a integridade da Amtshierarchie, a cadeia de comando. Ah, entendi. A linha é inquebrável. Isso. Quando um cargo é preenchido por eleição, a dinâmica de poder vira de cabeça para baixo. Partidos políticos e massas eleitorais não avaliam a competência técnica de alguém para arquivar processos complexos ou calcular a integridade de uma ponte. Eles escolhem com base no carisma, na lealdade partidária, em promessas emocionais. Faz sentido. O funcionário eleito sente que deve o cargo aos eleitores, não ao chefe técnico dele. Perfeito. Consequentemente, ele passa a agir de forma independente, buscando agradar a base eleitoral em vez de seguir os regulamentos rigorosos. A eleição afrouxa a rigidez do sistema e introduz o caos da política onde deveria haver só precisão administrativa. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque quando Weber insiste nessa questão da eficiência estrita, a analogia que ele faz salta aos olhos. Ele afirma textualmente que a burocracia se relaciona com todas as formas anteriores de administração da mesma maneira que a produção mecânica numa fábrica se relaciona com a produção manual de um artesão. A burocracia não é uma falha humana. Ela é, de forma muito literal, a máquina definitiva da administração. Quando uma ordem é dada no topo dessa pirâmide burocrática, ela desce até a base com um mínimo de distorção. Porque os canais de comunicação são formais e as obrigações são fixas. Mas, e aqui entra o pré-requisito econômico central do capítulo, essa máquina não roda movida a vento. De jeito nenhum, precisa de combustível. Exato. Weber explora que a burocracia moderna depende existencialmente de uma economia monetária plenamente desenvolvida, a Geldwirtschaft. Deixa eu tentar traduzir essa dependência para um cenário prático. Porque a princípio parece meio óbvio que as pessoas precisam de dinheiro, né? Mas o buraco é mais embaixo. Imagina uma rede de franquias. Se a matriz paga um salário fixo, regular e previsível para o gerente da filial, ele vai seguir o manual de operações à risca, porque o sustento dele depende da matriz. Lógico. A obediência é garantida pelo contra-cheque. Agora imagina se a matriz não tem fluxo de caixa e diz, olha, não temos como pagar salário. Fica com 30% de tudo que você vender aí na sua região como pagamento. De repente, as prioridades mudam. Mudam imediatamente. O gerente que extrai o próprio sustento direto da fonte local logo percebe que tem uma base de poder independente. Ele começa a ignorar as regras da matriz, adapta os produtos, contrata quem ele quer. Historicamente, essa era a realidade dos governantes do passado que operavam em uma economia natural, a Naturalwirtschaft. Na base da troca, sem moeda corrente. Sim, na falta de moedas de ouro ou prata flutuando regularmente pelo reino a partir de impostos centralizados, como um rei pagava generais e juízes, ele doava terras ou cedia o direito de cobrar impostos de uma província. Isso criava o que a sociologia chama de prebendas, as Pfründen. E a prebenda é basicamente o veneno da burocracia. Precisamente. O funcionário que recebe terras ou o direito de tributar para si mesmo deixa de ser um burocrata obediente e vira um pequeno senhor feudal. Ele cria raízes, passa o privilégio para os filhos e o reino central acaba se fragmentando. Vira milhares de feudos independentes. Isso. O salário constante em dinheiro vivo fluindo do cofre central para a conta do funcionário é o que garante que ele dependa totalmente do aparato contínuo. Sem o dinheiro, ele é um artesão independente. Com o dinheiro, ele é uma engrenagem perfeitamente subordinada. O fluxo de caixa é a coleira invisível. É impressionante notar também que essa máquina engoliu o mundo por pura necessidade de escala. O texto mostra que o avanço da burocratização foi forçado por pressões quantitativas e qualitativas irrevogáveis. Estamos falando de partidos de massa, exércitos com milhões de soldados precisando de farda, munição, rotas logísticas. E qualitativamente também, a sociedade moderna passou a exigir sistemas de polícia, programas imensos de bem-estar social, saúde pública. Tentar administrar a complexidade de um estado de bem-estar social com os métodos de um rei distribuindo favores no pátio do castelo
Seria o equivalente a tentar organizar o tráfego aéreo internacional usando sinais de fumaça. Impossível. A sociedade não teve outra escolha a não ser se burocratizar profundamente. O que, claro, inevitavelmente nos leva a examinar o impacto psicológico e ético dessa engrenagem sobre a sociedade civil. Existe uma regra de ouro que governa a burocracia, e ela soa super nobre em uma primeira leitura. O aparato deve operar sine ira at studio, ou nas palavras de Weber, ohne Ansehen der Person. Agir sem ira ou paixão, sem olhar a quem. Isso. A impessoalidade total e a objetividade inabalável são a religião do escritório. A máquina processa os dados e não pode se importar se a pessoa na frente do guichê é o herdeiro de uma fortuna ou um cidadão comum ganhando salário mínimo. Diante do formulário, os dois são reduzidos a um número de protocolo idêntico. À primeira vista, essa frieza parece ser a consagração máxima do ideal de justiça. É o enterro do você sabe com quem está falando. Todos são iguais perante a máquina. Mas lendo a fundo a fonte de hoje, a gente percebe rapidamente que as consequências dessa impessoalidade absoluta são altamente paradoxais e frequentemente dolorosas. Esse é um dos brilhantismos mais afiados da análise weberiana. Por um lado, essa impessoalidade, de fato, instaura um nivelamento social formidável, uma igualdade formal que corrói hierarquias baseadas em sangue e berço. Contudo, na vivência diária, as massas frequentemente desenvolvem um ódio profundo contra essa mesmíssima racionalidade fria. Uma colisão estrutural. Exato. O cidadão comum, quando está diante do Estado, frequentemente clama por uma justiça material, uma justiça substantiva. Diante de um caso de extremo desespero, o povo exige que o juiz ou o administrador tome uma decisão baseada na compaixão e no contexto daquele momento específico. E o Weber tem um nome para isso, não tem? Tem. Ele nomeia esse desejo popular por uma justiça baseada na equidade moral e não em regras engessadas de justiça de Cade ou Cadi Justiz, fazendo alusão aos juízes tradicionais do mundo islâmico que julgavam conflitos de forma muito mais discricionária, buscando a harmonia da comunidade em vez de seguir um manual cego. Trazendo isso para um cenário contemporâneo para ficar bem visual. Imagina uma pessoa que chega ao balcão de uma farmácia de um hospital público de alta complexidade. Ela precisa desesperadamente de um medicamento para salvar um familiar, mas o remédio não consta no protocolo padrão daquele mês. Uma situação de vida ou morte. Sim, o instinto humano imediato, a tal da Cadi Justiz, gritaria para abrir uma exceção. É uma vida, entrega o remédio. Mas o funcionário, seguindo a lógica do Bintê, olha para o sistema e diz: o protocolo 4B não permite o repasse sem assinatura de 3 comitês. É brutal. Compassiva sem quebrar o próprio código. Se a exceção é aberta por pena, o sistema se torna arbitrário, abrindo margem para corrupção e favoritismo no futuro. E é crucial destacar aqui, só para evitar mal-entendidos, que o texto não toma uma posição moral sobre o que é certo ou errado nesse embate. A gente também não. Não se trata de defender a burocracia como um bem absoluto ou de romantizar o clamor do povo. Weber está apenas descrevendo um conflito inescapável da nossa era. A máquina foi desenhada para não ter coração. Se tivesse, falharia na sua função principal, de previsibilidade absoluta. Exato. E isso nos obriga a olhar para a linha do horizonte. Então, o que tudo isso significa para o futuro? Se a máquina é tão implacavelmente eficiente e vital, qual é o destino de quem vive aprisionado dentro dela? O Weber não é muito otimista nas páginas finais desse capítulo, né? Ele descreve a formação de uma gaiola indestrutível. A solidez estrutural do aparato burocrático chega a ser assustadora quando atinge a maturidade. Ele argumenta que, uma vez estabelecida, a burocracia é praticamente impossível de ser desmantelada. O indivíduo torna-se só uma peça minúscula. Nenhum funcionário sozinho consegue parar a máquina. E a sociedade fica tão dependente que interromper a burocracia seria o colapso da civilização. Ninguém sabe mais coordenar o fluxo global de comércio ou energia sem a hierarquia e os actem. Ninguém. Ele até usa um exemplo histórico extremo. Se um exército invasor conquista uma nação moderna, a última coisa que os generais vão fazer
é destruir a máquina administrativa. Eles mantêm a burocracia local intacta e só trocam os dirigentes no topo. O corpo da máquina continua rodando. Isso significa que criamos um sistema prova de revoluções, pelo menos na administração básica. Mas o capítulo vai além da política macro. Ele toca em como essa engrenagem redefine o valor do ser humano. A burocracia muda a educação. Historicamente, valorizava-se o homem culto, o Kulturmensch, alguém com intelecto amplo, filosofia, artes. Mas a linha de montagem burocrática não tem a menor utilidade para filósofos ou poetas. O que a máquina exige são peças calibradas para espaços pré-determinados. Assim, surge o especialista técnico, Fachmensch, o indivíduo submetido a uma Fachschulung, um treinamento voltado para uma função técnica. E a consequência disso é essa corrida maluca por diplomas e certificados que a gente vê até hoje. Total. Weber nota que esses papéis impressos pelas universidades deixam de ser símbolos de sabedoria, viram ferramentas de exclusão econômica. Ter o certificado correto é a única maneira de monopolizar o acesso às melhores vagas, garantindo salários altos. As universidades viram funis de qualificação pragmática para alimentar a máquina. É impressionante pensar que a burocracia transcende a organização da sociedade para se tornar arquiteta do próprio valor humano. Bom, estamos caminhando para o fim desta nossa análise profunda pela seção 3, capítulo 6 de Wirtschaft und Gesellschaft. Para consolidar essa imersão, vamos estruturar o que vimos em 3 grandes aprendizados. Eu diria que o primeiro aprendizado é o reconhecimento de que a burocracia não é uma falha de percurso, mas uma tecnologia administrativa deliberada para alcançar precisão e impessoalidade. Em comparação com formas arcaicas, ela opera com a superioridade técnica de uma máquina industrial sobre a produção manual. Perfeito. O nosso segundo grande aprendizado concentra-se no burocrata moderno, o Bianchi. A vocação dele exige lealdade a propósitos impessoais e não a líderes. E para manter essa cadeia intacta, a máquina necessita do fluxo financeiro de uma economia monetária robusta. O salário em dinheiro é a garantia da obediência. E o terceiro aprendizado revela o impacto cultural irreversível disso tudo. A burocratização reformulou as expectativas sociais, exigindo o especialista treinado, o Fachmensch, e escanteando o ideal do homem culto. Essa estrutura se solidificou como o esqueleto inquebrável do Estado e do capitalismo contemporâneo. Weber nos deixa com uma reflexão pesada para quem acompanha a gente levar adiante. A máquina burocrática é tecnicamente perfeita, fria e estruturada para obedecer a quem quer que ocupe a cadeira mais alta. Mas e se a pessoa sentada nessa cadeira tiver intenções terríveis? É a grande questão. Quando os propósitos impessoais dessa tecnologia colossal são direcionados de forma totalmente legal e documentada, para fins que esmagam a nossa moralidade mais básica, qual é a nossa defesa? Quando formulários organizam uma catástrofe, o funcionário tem poder para dizer não? Ou será que nos tornamos reféns irreversíveis dessa precisão gélida? Fica o convite para essa reflexão. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela escuta atenta e até a nossa próxima imersão profunda.